Bom dia a todos, que bom estarmos aqui mais uma vez, ainda que fisicamente a gente não pode estar junto, mas é muito bom poder cultuar o Senhor com você na sua casa. Se você pode, abra a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 28, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nesse tempo de tantas incertezas, de tanto medo, como é bom nós descansarmos na palavra do Senhor, que é imutável, no Deus fiel, no Deus que nos criou, nos fez, no Deus que nos chama pelo nome. E é nessa certeza que nessa manhã nós vamos cultuar ao Senhor. Se você pode, feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho, nós te exaltamos nessa manhã, te agradecemos por quem o Senhor é. Nós queremos devolver ao Senhor a honra e a glória que só de Ti são devidas. Paizinho, que nessa manhã o Senhor possa se revelar a nós como nunca antes, que possamos sentir a Tua presença, possamos alegrar o Teu coração com louvores, com toda a nossa entrega em nome de Jesus. Teu nome, Paizinho, nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe e vamos louvar ao Senhor. Aleluia, nós te damos graças, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, Pai, e queremos te dar glória, te dar honra, porque o Senhor é digno. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Hey! Estamos nós aqui, Senhor. Yeah! Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais.
isso. E fazer teu nome grande, te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, Senhor, estamos nós aqui, e te dar o louvor, porque o Senhor é digno. Aleluia, Tu és digno, Senhor, Tu és o Rei da glória, e nós celebramos o Teu nome, celebramos a vida que o Senhor nos deu através da Tua cruz. Obrigado, Pai. Aleluia. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre. Ele nos deu, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda a glória somente a Ti. Jesus, Jesus, toda a glória somente a Ti. Não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Yeah. A Ti toda glória, Jesus. Você pode declarar: Jesus, toda glória. Jesus, toda glória somente a Ti. Declaramos: Jesus, toda glória somente a Ti. Jesus, cante: Jesus, toda glória somente a Ti. Jesus, Jesus, toda glória somente a Ti. Não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti.
Jesus, toda glória somente a ti, Senhor. Cantamos Jesus, Jesus, toda glória somente a ti. Oh, oh. Jesus, toda glória somente a ti. Mais uma vez, não há outro. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Nós exaltamos o Teu nome nessa manhã, Jesus. Nós exaltamos o Senhor nessa manhã. O Senhor é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Pai da eternidade, príncipe da paz. A nossa confiança está no Senhor, no Deus eterno e imutável, Rei da glória, Rei dos reis. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Guarda-nos em Ti, Jesus. Somente em Ti nós estaremos seguros. Por isso, Senhor, nessa hora nós declaramos que a nossa confiança está em Ti. Rei da glória, Rei da glória. Tu és o Rei da glória. E a nossa confiança está perpetuamente em Ti. Rei da glória, Rei das nações. Tu és exaltado, entronizado. Declare mais uma vez, Rei da glória. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti, Senhor. Tu és o Rei, Tu és o Rei, Tu és. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Aleluia, aleluia. Bom dia mais uma vez para você que talvez chegou aqui agora. Que bom estarmos juntos. Que bom não estarmos presos a paredes. Que bom ser igreja mesmo assim, porque a gente sabe que igreja são pessoas, igreja não é um lugar. Como é bom ser igreja com você, como é bom ser parte, ser família, ser Lagoinha Savassi. Bom, tem alguns recados rápidos. Todas as quintas-feiras nós temos o Inside, lembrando que todas as nossas células e os discipulados continuam normalmente. Para você continuar por dentro de tudo que está acontecendo na nossa igreja, é só você seguir as nossas redes sociais. E você que está nos acompanhando agora, não deixe de se inscrever agora aqui no canal, no nosso canal do YouTube. Para todo domingo, sempre que tiver culto, enfim, alguma coisa, você está por dentro de tudo sempre. Bom, se você pode, abra sua Bíblia comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 7. Diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Essa hora é sempre um privilégio para nós, é a hora que nós vamos contribuir.
Nós cremos, de fato, que a oferta é um princípio, é um privilégio, é fazer parte, é ser corpo. E diante de tudo que estamos vivendo, de tantas incertezas, de tanta insegurança, nós precisamos nos manter fiéis. Nós sabemos que tudo passa, que reinos vêm e vão, que situações vêm e vão, mas o Senhor permanece imutável, sobre todas as coisas Ele está. Então, nessa hora que eu e você, a gente tenha mais uma vez a oportunidade de sermos fiéis ao Senhor, de devolvermos ao Senhor aquilo que é dele. Então aí da sua casa, você sabe como pode contribuir. Enquanto nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez, contribua, faça parte, seja generoso em nome de Jesus. Deus abençoe. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar, Jesus, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, Jesus, eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Você pode declarar: te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Senhor, nós te louvamos, Pai, e nós bendizemos o teu nome nessa noite. Nós pedimos ao Senhor, Pai, para que a graça do Senhor nos alcance todos os dias, para que o nosso coração, ou para que os nossos corações sejam transformados para louvor da tua glória. Nós reverenciamos o teu nome porque nós reconhecemos tu és o Senhor, o Deus de toda a terra. Nós acreditamos de forma veemente
que haverá um dia em que toda a terra estará cheia da tua glória. Nessa manhã, nós aqui, Pai, enquanto igreja, ou como igreja, como corpo, nós louvamos o teu nome, nós te adoramos na beleza da tua santidade, nós reconhecemos quem tu és, reconhecemos o teu poder, reconhecemos, ó Pai, o teu cuidado sobre nós, e nós podemos olhar através dos montes, acreditando que existe um Deus que transpõe as barreiras. E nessa manhã nós te louvamos por cada irmão e por cada irmã que compreendeu e compreende esse princípio. Nós te louvamos, Deus, te louvamos, nós te bendizemos por tua bondade que nos alcança. Nós pedimos para que o Senhor alcance as pessoas que estão ouvindo nessa manhã esse culto e participando por meio de um podcast. Pedimos para que o Senhor alcance os corações que estão ligados, ó Pai, nesta reunião por meio do YouTube, Pai. Porque para o Senhor não há impossíveis, Deus. Nos revela a face do Teu Filho, a fim de que o nosso coração não se conforme, Pai. Transforma-nos, Deus, para louvor do Teu nome. Transforma o nosso interior, Pai. Nos arranca da comodidade, Pai, daquilo que se tornou automático, Pai. Venha o Teu reino sobre nós. Venha o Teu reino sobre a Lagoinha Savassi. Venha o Teu reino sobre cada irmão, sobre cada irmã, a fim de que todos possam ser alcançados por justiça, paz e alegria no Espírito, pois estas são as bases do Teu reino, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Se você puder aí da sua casa, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor e porque Ele é exaltado sobre tudo e sobre todos. O Senhor é o Rei de toda a terra. Eu quero muito nessa manhã louvar a Deus pelas nossas vidas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu confesso que eu estava com saudades de vocês. Eu andei um pouco sumido, mas eu estou aqui. Nós amamos vocês. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ela não é esse prédio aqui. A Lagoinha Savassi, ela é pessoas reunidas em torno de um nome através do qual todo joelho se dobra. E toda língua pode confessar que esse detentor deste nome é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor de toda a terra, Ele é o Senhor de tudo. E eu quero te desafiar nessa manhã para que você acredite nele. Confie em Jesus. Acredite em quem Ele é, naquilo que Ele fez, naquilo que Ele pode fazer. Principalmente acredite em quem Ele é. Não desconfie de Jesus. Não desconfie de Jesus. É um prazer estar aqui. Eu amo vocês. Eu quero que você que está nos ouvindo e é da nossa comunidade de fé, saiba que o pastor Rafa ama vocês. E o maior desafio que eu tenho tido nesses dias de quarentena é tentar viver essa comunhão ou essa comunidade distante. Porque os relacionamentos manifestam essa comunidade, ou manifestam as nossas intenções ou os nossos desejos diante de Deus. Quero muito que você que está nos ouvindo nessa manhã sinta-se abraçado e abraçada. Nós amamos vocês. Talvez eu fosse me perder aqui se eu tentasse citar o nome de cada um de vocês, mas o nosso desejo é que você, no lugar onde você está nos ouvindo ou nos vendo, que você saiba dessa verdade. Você é amado pela sua comunidade de fé. Você é amada pela sua comunidade de fé. Nós estamos cheios de saudades de vocês e estamos orando para que nesse próximo mês
o Senhor nos permita voltar a essa comunhão que nos permite o relacionamento. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 53. Mateus 13, 53. Nós vamos ler. O texto fala assim: tendo terminado de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, ele começou a ensinar o povo da sinagoga, ou o povo na sinagoga daquela cidade. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco as tuas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Até aí, Pai, nós lemos a Tua palavra nessa manhã, nós acreditamos nela, o testemunho que ela dá a respeito de si é de que ela é fiel e digna de toda aceitação. Que nessa manhã, os meus irmãos que estão me ouvindo, que nessa manhã, Pai, onde esse áudio chegar, que possa haver uma transformação de vida, em nome de Jesus. Eu queria chamar essa mensagem de desprezado. Eu quero muito fazer aqui um panorama para você, embora você já saiba, porque nós estamos pregando ao longo dos últimos domingos o Evangelho de Mateus. Mateus, ele é o Levi, ou o coletor de impostos, chamado por Jesus para segui-lo, chamado a abandonar tudo e seguir Jesus. Mateus, talvez, baseado no Evangelho de Marcos, ele começa a escrever o seu relato a fim de alcançar os judeus com uma compreensão ou com uma verdade exclusiva e primária. Este homem que chegou no nosso meio e que realiza tais prodígios, ele é o Messias aguardado por nós. Esse homem é o Salvador da humanidade, ele é o homem que Deus prometeu que enviaria, ele é o descendente que haveria de pisar na cabeça da serpente. Mateus está tentando convencer os seus ouvintes de que esse Jesus, ele é o Salvador da humanidade, que reside nele toda a plenitude de Deus. Ele é a expressão exata de Deus, ele é a face do Deus invisível, ele é o lugar para onde converge ou para onde aponta todas as coisas, ele é a cabeça do corpo, ele é Jesus, ele é o detentor do nome sobre todo nome, ele é o Rei dos Reis. Mateus pretende convencer os seus ouvintes de que este homem não é um homem qualquer, e ele não realiza sinais como os magos de Faraó realizavam, ele realiza sinais pelo poder do Espírito, porque nele se cumpre as profecias de Isaías, a saber, a profecia de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Este homem tem poder e realiza sinais, porque ele é o próprio Deus encarnado. E ele veio dizer que está chegando o reino de Deus. Está chegando o reino de Deus. Ele, ou a sua vida e vinda, é a inauguração desse reino, é o início desse reino.
E a pergunta que surge nos ouvidos dos ouvintes é: como ele pode ser rei se os nossos olhos não contemplam o seu reino? E aí Mateus pretende responder isso, dizendo que o reino desse Cristo não é desta natureza. Só que esta pergunta, ela tem origem no fato de que há uma expectativa no coração dos ouvintes acerca desse Cristo. Eles não conseguem considerar que esse Cristo, que esse homem é de fato o Messias, porque parece que olhando para ele, comparando com as profecias do Velho Testamento, não é compatível. E não é compatível porque eles estabeleceram na sua mente o ideal do que seria o Messias, o ideal do que seria o Cristo Salvador, do que seria esse rei. Talvez no coração desses homens estivesse um anseio ou um desejo de que surgisse na terra um homem, né, que desembainhasse a sua espada, que implantasse o seu governo, estabelecesse de forma terrena o seu reino, que se levantasse contra os reis, guerreasse contra os imperadores e proclamasse o seu reino. Só que Cristo, ele proclama o seu reino por meio da sua dor. Ele é o servo sofredor por meio do qual o reino de Deus flui até nós. E é isso que nós precisamos compreender ao ler o Evangelho de Mateus. Mateus está tentando nos convencer. Olhem para ele. Ele é o Salvador da humanidade. Ele está tentando convencer os seus conterrâneos de que, apesar dele não suprir as expectativas dos corações desses homens, ou dos homens que haviam ali na época, apesar dele não suprir tais expectativas, ele é digno de confiança. Ele é digno de confiança porque nele habita a plenitude de Deus e também porque ele é o cumprimento de todas as profecias. Ele é o servo sofredor que Isaías fala. Ele é a grande luz que brilha para um povo que habitava em escuridão. Ele é o homem que por meio do seu sofrimento haveria de resgatar o mundo. Ele é aquele que por meio da sua cruz nos permite chamar a Deus de Pai. E esse homem, quando aparece na terra, segundo o evangelista João, quando vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo veio até nós, né? Tabernaculou entre nós. Quando João fala isso, o que ele está dizendo é que o Deus eterno manifestou-se na face de um homem, a fim de nos convidar a participar do seu reino. E o que nos faz ponderar ou duvidar desse Deus e desse Cristo e desse reino são as expectativas que nós temos, que talvez não são supridas. Eu quero começar te dizendo que talvez ao longo dessa mensagem ou ao longo desse texto, você vai perceber que a ideia que você tem de Jesus é uma construção sua. E Cristo, ele não tem compromisso com as nossas construções ou com as nossas idealizações acerca dele. Ele é aquilo que a Bíblia diz que ele é. Ele é aquilo que as profecias dizem sobre ele. E é verdade que nós nos aproximamos de Cristo com vários ideais ou disposições que não têm nada a ver. Às vezes os nossos corações nos convidam às vezes nós somos convidados pelos nossos anseios mais humanos a nos aproximarmos desse Cristo, não a fim de conhecermos aquilo que Ele é, mas sim pelas nossas necessidades. Nós somos modelados e moldados pelas nossas necessidades. É normal que esse povo aqui duvidasse do senhorio de Jesus, porque eles esperavam que viesse um rei que os libertasse pela espada. Eles aguardavam que viesse alguém que impusesse o seu governo sobre toda a terra, meramente humano. Já quero começar dizendo para você que esse princípio, só esse pano de fundo nos ensina muito.
Eu quero muito te desafiar a colocar a sua expectativa, esperança e fé em Jesus. Não há nenhum governante que vá suprir, que vá nos alcançar e nos preencher o vazio que somente Cristo pode nos preencher. Nós quase sempre depositamos expectativas controversas e equivocadas em Cristo, de forma que nós o remodelamos ao nosso prazer, ou nós o remodelamos para o nosso querer. Ele só é aquilo que Ele é, se Ele for aquilo que eu quero que Ele seja. Ele só pode ser o Salvador da humanidade, se para me salvar, Ele me permitir continuar a viver nas minhas práticas. Ele só pode ser o Redentor da humanidade, se para isso Ele tocar nas áreas que eu quiser da minha vida. Não, a revelação dele como Senhor é que Ele quer a nossa vida, ou melhor, Ele é de direito dele a nossa vida por completo. Aqui vai dizer que após contar algumas parábolas, e as parábolas são do semeador, a parábola do joio, do grão de mostarda, a parábola da rede. Após contar essas parábolas, Jesus, Ele termina de contar e Ele sai de onde ele está, e Ele vai em direção à sua cidade, Nazaré. Nazaré é uma cidade desprezada, né? A Bíblia mesmo relata uma pergunta do tipo: pode sair algo bom de Nazaré? Pode sair algo bom desse lugar? Ele chega até a sua cidade, e ele chega com um intuito, né? Jesus, ele está estabelecendo o seu reino, ou estabelecendo o discipulado, ensinando as pessoas. Por onde quer que ele vá, ele para numa sinagoga, ele para numa praça, ele para em algum lugar, ele sobe até uma montanha, e ele começa a ensinar as verdades do seu reino. Porque nós sabemos que o reino vem, mas o reino é hoje. Ele começa a ensinar tais verdades. E a Bíblia vai dizer assim: tendo ele terminado de contar essas parábolas, ele sai dali e ele chega até a sua cidade, e ele começa a ensinar. O principal desafio que ele tem para ensinar em sua cidade é porque todo mundo o conhece ali. Todo mundo sabe quem ele é. Lá em Nazaré, Jesus tinha crescido e agora retorna à sua cidade paterna para ensinar. Mas com qual sentimento que ele retorna à sua cidade? Ele retorna com um sentimento de que ninguém deve ser excluído. O propósito pelo qual Cristo volta a Nazaré é com a intenção de dizer aos seus conterrâneos que ninguém deve ser excluído. Ninguém. Por isso, ele comparece até a sinagoga para anunciar o evangelho do reino. Lá em Lucas, fica registrado para nós que Cristo estava lendo o texto de Isaías, Lucas 4:18. O texto de Isaías que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me conferiu a unção para anunciar as boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar aos cativos a libertação e aos cegos a recuperação da vista, para despedir os oprimidos em liberdade, para proclamar um ano do acolhimento da parte do Senhor. Jesus, ele não se encontra com os seus concidadãos ali em Nazaré de forma natural, mas ele chega até Nazaré reivindicando que a partir dele tem-se o início do tempo messiânico. Ele não volta para a sua terra como alguém que morou ali e conhece todo mundo da redondeza. Ele volta para ali para dizer para os seus conterrâneos: em mim, Deus está inaugurando o tempo messiânico. Eu sou o cumprimento das profecias. A partir de mim, Deus está revelando a sua face aos homens. É muito provável que o povo que veio correndo para ouvi-lo pensasse assim:
esse jovem que nós conhecemos, que é nosso conterrâneo, provoca um alvoroço. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, esses homens, eles se achegam até Jesus para ouvi-lo, e eles ficam admirados, sobretudo pela forma, pela maestria como ele fala. Eles ficam admirados pela forma e pela unção com a qual Jesus está falando. Além da sua pregação, ele ainda realiza prodígios. Sua pregação é poderosa, mas depois que esses homens ficam admirados pela pregação e pelos sinais que esse Cristo realiza, eles ficam apavorados ou escandalizados. Os nazarenos não negam que Jesus possuía poder e não negam que ele possuía sabedoria para ensinar. Jesus as possui porque ele as recebeu de Deus. Porque o que está dito sobre ele, ou o que está escrito sobre Cristo é: pois nele habita a plenitude de Deus. Logo, ele é mais do que os seus conterrâneos. Todos esses homens que se reúnem para ouvir Jesus falar, estão percebendo que ele, apesar de ser de Nazaré, não é como um deles. Ele é diferente, ou a forma como ele fala, os sinais que ele realizam, dão a entender que ele não é como os demais conterrâneos. Ele é mais do que eles próprios em Nazaré. Contudo, esses homens, ao ouvirem Cristo pregar e verem os sinais, eles não aceitam que esse homem de Nazaré seja mais do que eles. Isso não pode acontecer. Ele não pode ser mais do que eles. Afinal, o pai dele, o pai de Jesus, era o carpinteiro da localidade. Nós conhecemos o pai dele, José, o carpinteiro. Ele não pode ser maior do que nós. Não é possível que esse Jesus seja maior do que nós, se nós conhecemos muito bem o pai dele. Não era o seu Zé da carpintaria? A mãe e os 4 irmãos dele, Tiago, José, Simão e Judas, era bem conhecida dos moradores. Do mesmo modo as irmãs. Talvez as irmãs de Jesus tivessem se casado e morassem ali em Nazaré. A família de Jesus é totalmente conhecida. O seu pai é o carpinteiro. A sua mãe, os seus irmãos, os homens são conhecidos. As suas irmãs estão por ali também. Por esta verdade, ou por conhecer esse fato sobre a vida de Jesus, esses homens ficam perplexos. Primeiro admirados, depois eles ficam apavorados com a ideia de que um nazareno como eles possa ser maior do que eles. É como se eles pensassem assim: não é lícito que esse Cristo, ou melhor, não é lícito que esse filho de José, o carpinteiro, filho de Maria e seus 4 irmãos e as suas irmãs, não é possível que ele acredite ser maior do que nós. Ele veio do mesmo lugar que a gente, ele é do mesmo gueto que nós somos, ele não pode ser diferente. Ele é igual a qualquer um outro. Com essa afirmação, eles tentavam desacreditar ou descredibilizar a pregação de Jesus. É fato que eles reconhecem o seu poder, e é fato que eles reconhecem o poder que há na pregação e o poder que há nos seus sinais. Só que ao citar que ele é filho de José, filho de Maria, o que eles estão tentando dizer entre eles é: ele não é muito melhor do que a gente. Ele não é muito maior do que nós. Nós conhecemos o seu pai, conhecemos os seus irmãos e irmãs. E o texto continua dizendo para a gente que eles fazem outras perguntas. Eles perguntam primeiro assim: de onde veio a sabedoria para que ele realize essas obras? Ou
De onde lhe vem esta sabedoria? E este poder, ou estes poderes miraculosos? Aí eles perguntam, não é este o filho do carpinteiro? E ele não se chama sua mãe Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Eles estão talvez aqui comparando Jesus com os seus irmãos, pai e mãe. Bem, nós sabemos a origem dele, nós conhecemos o seu pai, nós conhecemos a sua mãe, e nós conhecemos os seus irmãos e irmãs. Nós sabemos que talvez ele tenha servido ou trabalhado com seu pai como carpinteiro. Como ele pode falar estas coisas? De onde vem essa sabedoria? De onde surgiu esse poder? Eles citam ou eles mencionam a família de Jesus para diminuir a realidade da apresentação que Cristo faz diante deles. Porque a pregação de Jesus, ou os seus sinais, revelam quem ele é. E revelam que está sobre ele o Espírito de Deus, a fim de que o Pai se revele por meio do seu Filho. Apesar da admiração e das perguntas, a genealogia de Jesus lhe parece humilde demais. Afinal, ele era de uma classe baixa demais. Ele era conhecido, filho do carpinteiro. Como relata Marcos 6:3. Também a sua mãe era uma simples mulher, e seus irmãos e parentes eram bem comuns. Eles estão citando a genealogia de Jesus para poder dizer que ele veio de uma família classe média. Ele é como qualquer um de nós. Nós conhecemos a sua irmã, os seus irmãos, o seu pai, a sua mãe. O que pode ter de diferente nele? Por que dar ouvido a alguém que veio do mesmo lugar que a gente? Por quê? Por que ouvir alguém que saiu do mesmo lugar que eu? Parece que não há valor na pregação de Jesus, porque eles sabem da origem, ou eles pensam saber da origem de Jesus. E porque eles pensam saber da sua origem, ou pelo menos sabem da origem terrena, eles estão desacreditando que esse homem é a revelação de Deus na terra. Entre os moradores de Nazaré, saber de Jesus e conhecê-lo em pessoa não trouxe um impulso para que crescem nele. Eles não ficaram tentados a acreditar em quem Cristo é, mas eles foram motivados a desacreditar, a não crer. Eles fixaram-se no nome da família e lançaram dúvidas sobre o que não podiam compreender. Apesar de que tudo isso estivesse tão evidente diante dos seus olhos, ou apesar dos sinais que eles viram, apesar das palavras sábias que eles ouviram, ele é o filho do carpinteiro, filho de Maria, nós conhecemos o seu irmão, ele é de origem simples, humilde como... Não, gente, por que dar ouvidos a esse homem? Ele é tão humilde quanto nós. Em vez da fé, a palavra de Jesus lhes trouxe incredulidade. Ao invés da palavra de Cristo trazer para estes homens fé, revelou o coração desses homens onde habitava incredulidade. E esses homens não acreditam em Jesus porque eles sabem da sua origem. Eles sabem ou pensam saber quem ele é. Como que esse filho do carpinteiro pode ter aprendido na oficina o que normalmente se observava na formação dada pelos rabinos? Não, nós não podemos aceitar o que ele está falando, ele é somente o filho do Zé Carpinteiro. É isso que eles estão pensando no seu coração, é isso que eles estão dizendo com a sua mente, é isso que eles estão dizendo uns para os outros. Não, ele é igual a nós não podemos ouvi-lo, porque ele é um de nós. E o texto continua dizendo assim:
verso 57. Eles ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta, melhor, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. As pessoas de Nazaré são iguais a todas as outras pessoas. Quem lhes quer ensinar algo precisa vir de fora. Nós damos muito mais valor a quem vem de longe. Nós damos muito mais valor a um pastor de algum outro lugar, em detrimento aos nossos pastores locais. Nós damos muito mais valor a um líder X ou Y. Nós somos muito mais influenciados por alguém que grava um vídeo e põe numa rede social do que pelos nossos pastores. Nós somos muito mais influenciados por alguém que aparentemente tem um nome. E isso é perigoso, porque aqui esses homens aguardavam muito mais de outras pessoas do que de Jesus, porque eles conhecem a história dele. Ah, não, a gente não pode dar moral para esse Jesus. Nós conhecemos bem a sua origem. Quem quer lhes ensinar algo, quem quer nos ensinar algo, precisa vir de longe, ter passado por um exame, deve ter um título. Porém, esse Jesus que está ali na sinagoga deles, ensinando a eles e realizando alguns sinais, poucos, como ele provém de Nazaré, e ele não possui formação ou títulos visíveis, ele não é digno da nossa atenção. Não vamos ouvir este homem, porque nós vimos ele crescer, nós conhecemos o seu pai, nós conhecemos a sua mãe, logo ele não merece ser ouvido por nós. É isso que eles estão pensando aqui. Eles não querem se inclinar diante do ensinamento de Jesus, porque eles conhecem Cristo desde a sua infância. Eles não querem aceitar como verdade que Deus está com ele e que Deus o elevou acima deles. Isso é muito importante, irmãos. Apesar de Cristo ter crescido em Nazaré, em meio a esses homens, ele não é como esses homens. Deus lhe deu um nome acima do nome desses homens. Só que esses homens não querem reconhecer o senhorio de Jesus, porque afinal, nós vimos o seu crescimento. Eles irritaram-se nos seus corações, estão ofendidos em sua própria honra, invejosos. Eles não querem que alguém da sua estirpe seja maior que eles. Eles não querem que alguém da sua própria comunidade tenha a ousadia de reivindicar que ele é o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Esses caras estão ouvindo Jesus, estão pensando assim: cara, esse cara é doido. Nós vimos ele crescendo, vimos ele trabalhando com o seu pai, José, nós conhecemos a sua mãe. Não, ele não pode ser maior do que nós. Não. Ele não pode ser o cumprimento das profecias do Velho Testamento. Eles não querem reconhecer isso. E mais, eles não querem que Jesus governe sobre eles. Não querem que Jesus de Nazaré seja um Messias deles. Eles não querem Deus. Eles proíbem Deus de fazer de Jesus o seu Salvador e Redentor. O coração do ser humano sempre é o mesmo coração mau. Não quer reconhecer Deus e sua vontade divina. Nós queremos determinar e persistir na nossa própria vontade. O fato de uma pessoa ser incapaz de crer tem a sua origem no fato de que ela não quer crer. Quando se leva a fé a sério, o caminho da admiração não leva para a irritação, mas para dentro da fé. No plano de Deus também está incluída a genealogia terrena de Jesus. E isso é muito importante,
que nós saibamos que cada pessoa que antecede a vinda de Jesus tem a sua importância na construção da história desse homem. Esses homens aqui, conterrâneos de Cristo, estão desprezando quem ele é e o que ele pode fazer, porque eles viram esse homem, eles viram Jesus crescer. Eles não estão dando moral às palavras de Jesus, porque afinal eles conhecem, ou conheciam, ou conheceram o pai dele, o José. Eles não estão acreditando que esse Jesus seja o que diz ser, porque afinal eles conhecem os irmãos de Jesus. E na realidade, não é somente esses conterrâneos aqui de Jesus, ou esses homens aqui, que desprezam Jesus. A Bíblia vai dizer, lá em João 7, verso 5, que os próprios irmãos de Cristo desprezavam ele, não acreditavam nele. E é por isso que ele está dizendo que só em sua própria terra e em sua própria casa o profeta não tem honra. Então aqui nós temos um grupo de pessoas que desprezam Jesus por conhecerem a sua origem, e nós temos também os familiares de Cristo que o desprezam porque não acreditam nele. São enormes os sofrimentos e a tragédia contidos na permanência de Jesus em Nazaré. Não pensem que foi fácil para Jesus estar ali na terra dele com os seus conterrâneos, percebendo a incredulidade, a desconfiança, o descrédito, a descrença. Enviado por Deus para a salvação do mundo, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, enviado para o perdão dos pecados de muitos, ele se torna para muitos um escândalo e causa para o pecado. Por isso, soa como cheio de dor essas palavras de Jesus, que um profeta não tem honra em sua terra e em sua casa. O último versículo diz assim: e ele não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. O Salvador sempre estava ou sempre esteve de mãos abertas. Mas aqui no texto, parece que a incredulidade amarra as mãos de Cristo. Por que que ele deveria realizar sinais em meio a um povo que desacredita dele? Visto que os seus sinais servem para fortalecer a fé que já existe. Por que que ele deveria vender-se como alguém que necessita ser aceito? Quando na verdade, Cristo na terra é o grito de Deus dizendo que nos aceita. Onde existe falta de fé, Jesus ele não realiza sinais, porque os seus milagres têm como objetivo aprofundar a fé que já existe. Em Nazaré, faltavam algumas premissas para isso. Prontamente Jesus permite que o que crê experimente o dom supremo. Mas o que não crê, nada é concedido. Quem não almeja, nada recebe. Quem não quer ver com os olhos da fé, tampouco vê algo com os olhos naturais. Aqui em Nazaré, onde o Salvador gostaria de ter realizado o máximo dos seus milagres e prodígios, ele realizou o mínimo. Tudo isso porque aqui, na terra dele, havia um povo que o desprezava. O desprezo por Jesus é o cumprimento de uma profecia de Isaías, que diz assim: ele foi humilhado e desprezado pelos homens, homem de quem nós escondíamos o rosto. É verdade que o desprezo que esses homens tinham por Cristo aqui é porque nos seus corações havia uma expectativa acerca desse Cristo que não é compatível com a revelação.
algumas aplicações para nós. Perdão. Primeiro, a revelação de quem Cristo é vai nos decepcionar em nossas expectativas. Ele não é um gênio da lâmpada e ele não tem compromisso com o que você estabeleceu, com a imagem que você estabeleceu desse Cristo. Ele tem compromisso, segundo João, lá no capítulo 5, no verso 19, o compromisso dele é fazer a vontade do Pai. Ele veio e ele não diz nada de si, não faz nada de si. Tudo que ele faz porque ele viu o Pai fazer. Ele não fala nada de si mesmo, ele está completamente comprometido com os propósitos de Deus. A revelação real de quem Cristo é vai nos decepcionar. E a decepção é uma porta para o nascimento de uma fé genuína, que não está pautada num Cristo desenhado por mim, para que este Cristo supra o meu prazer. Ele não tem compromisso com isso. O segundo ensinamento mais prático para nós, enquanto comunidade de fé, nós precisamos tomar cuidado com o desprezo e com o desprezar. É possível que nós reservamos crédito para algumas pessoas que para nós estão em um padrão elevado, diferente do nosso, porque para nós darmos moral a esta pessoa que nos fala, precisa ser alguém de cima, alguém maior, alguém de outra cidade, de outro contexto. Esses homens estavam tão equivocados a respeito disso, que estava diante deles a ponte construída por Deus para nos salvar, e essa ponte tem nome, Jesus. Estava diante deles ali o Messias, o Salvador da humanidade, e eles estavam ignorando esse homem, porque afinal ele é o filho de José, ele é o filho de Maria, ele é o irmão de Judas, João, nós conhecemos as suas irmãs. O outro ensinamento que muito atual para nós é que na casa ou no corpo de Cristo, na igreja, na comunidade, não há ninguém que deva ser desprezado. Não há ninguém que deva ser desprezado. Você pode pensar assim: mas eu não vou dar moral para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã, porque afinal eu sei a sua origem. Irmãos, a despeito da origem das pessoas, a revelação de Cristo nos dá uma nova origem. As pessoas merecem ser ouvidas. Nós precisamos voltar a aprender a sentar e a ouvir as pessoas. E é engraçado demais, porque a gente só quer ouvir quem nós julgamos ser maior e melhor do que a gente. E é o oposto do que Deus faz. O oposto do que Deus faz. Deus abre mão da sua glória, desce e vem ter com o pobre, com o humilde. E a gente quer dar moral para quem tem fama, quer dar moral para quem é maior. Não me levem a mal, irmãos. Se tem uma coisa que nós temos errado enquanto igreja, é que nós temos desprezado o Cristo revelado na face do nosso semelhante. Não adianta você acreditar que você tem fé em Jesus, porque vai haver um dia em que Ele vai dizer para você assim: eu tive fome, eu tive frio. E aí o que você vai dizer, o que eu vou dizer para Ele é quando? Ele vai dizer assim: quando você negligenciou a minha face na face do outro. A igreja de Jesus é o único lugar na face da terra onde deve haver equilíbrio, onde as pessoas podem entrar sendo quem elas são. A igreja, ela não tem partido, ela é acima dos partidos. Ela é o termômetro, o direcionador. Ela é a face do Cristo desprezado. Sabe por que Cristo foi desprezado? Para que todo aquele que Ele convidasse a sentar na sua mesa não sofresse o desprezo. Eu quero muito orar por nós nessa manhã, a fim de que você que está me ouvindo
e que no seu coração se sente maior, saiba que só há um que é maior. E você que está me ouvindo, que no seu coração pensa ser menor, saiba que você é filho e filha de Deus. Não despreze as pessoas, não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Nós precisamos tomar cuidado que ao desprezar as pessoas, nós podemos estar desprezando o próprio Cristo. Aí na sua casa, feche os seus olhos. Reconheça o senhorio desse Cristo. Ele é totalmente manso. Ele é totalmente digno de confiança. Apesar dele ser de uma origem simples, apesar de nós conhecermos a sua genealogia, apesar dele não ser como nós esperávamos, ele é exatamente como Deus quis e quer que ele seja. É verdade também que talvez o que você precisa fazer nessa manhã é parar de ficar se desprezando, se auto-sabotando. É verdade que talvez nós tenhamos expectativas sobre nós diferentes das que Deus tem. E por isso a gente nunca está completo ou nunca está feliz. Descanse nas expectativas que Deus tem acerca da sua vida. Enquanto a gente vai cantar uma canção, eu queria muito que você acreditasse que o Cristo desprezado se revelou para você, para dizer para você duas verdades: eu não te desprezo, e a segunda verdade: não despreze a ninguém. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, Ele me deu sua graça para vencer. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida adorará.
Não há outro igual a Ti, Senhor. Tu és o Rei da glória. Nós queremos dizer para a nossa incredulidade que Tu és o Rei da glória. A gente quer dizer para a nossa falta de fé que Tu és o Rei da glória. A gente quer dizer, Pai, para nós, que com o mesmo cuidado, carinho e amor que nós fomos tratados, nós queremos tratar o nosso semelhante. Nos faz acreditar nas Tuas palavras, Deus. Muda, Pai, nossa perspectiva e os nossos ideais estabelecidos, que não compactuam com os Teus planos. Não nos deixa, Pai, desprezar ou tratar de forma desprezível aquilo que é de origem humilde. Não nos deixa, Pai, trocar aquilo que cresceu diante de nós por aquilo que veio de longe. Nos faz honrar, Pai, as pessoas que Senhor tem levantado aqui nessa comunidade, não somente os pastores, Pai, muito mais as ovelhas, Pai. Faz nós, pastores, olharmos para as ovelhas e não desprezarmos nenhuma delas, a despeito do pecado de cada uma. Faz de nós pastores, ou nos dê um coração pastoral, de forma que nós saibamos, Deus, que esse pecado da ovelha, ou que tal dificuldade, ou que esse problema desta ovelha não a define. Que comece em nós, liderança, Pai. Comece em você que está me ouvindo. Nunca permita que no seu coração cresça um desprezo pelas pessoas, pelo seu próximo. E saiba de uma verdade: no dia em que você perceber no seu coração o desprezo por qualquer que seja uma pessoa, certamente você vai estar desprezando Jesus. Se você puder, na sua casa, levante as suas mãos aos céus e diga: não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Deus abençoe você, te guarde, um ótimo domingo. Nós amamos vocês, estamos cheios de saudade. Diga isso a Ele em nome de Jesus. Diga isso a Ele.